Você já se perguntou por que tantas pessoas hoje em dia são enganadas por doutrinas estranhas, heresias baratas e revelações que não fazem sentido nenhum? Igrejas onde obviamente se prega o engano crescem demais no Brasil e você sabe o porquê. Nesse vídeo eu vou te dizer o motivo e ele vai te incomodar demais. Então se prepara para aprender mais um pouco da palavra e não cair no engano. Falando nisso, vou deixar na descrição desse vídeo 2 links de Bíblias em promoção para os irmãos crescer na palavra. Dito isso, bora pro vídeo. Nós nos tornamos uma geração de cristãos preguiçosos que decidiram ignorar mais da metade da palavra de Deus. Tem muita gente por aí dizendo que o Antigo Testamento ficou para trás, que agora vivemos na graça e que aquelas histórias de sacrifícios, leis e profetas não servem mais para nada. Certo? Se você pensa assim, eu preciso te alertar. Você está construindo sua casa espiritual sem o alicerce. Entenda uma coisa de uma vez por todas. Toda a Bíblia vem de Deus. Não existe um Deus bravo no Antigo Testamento e um Deus bonzinho no Novo. É o mesmo Deus, o mesmo plano e o mesmo objetivo. Quando você ignora o Antigo Testamento, você está tentando ler um livro começando pela metade e depois reclama que não entendeu o final. Veja bem, toda a Escritura diz respeito a Cristo. Jesus não apareceu do nada em Mateus como um super-herói sem origem. Ele é o Cordeiro prometido em Gênesis, a rocha ferida no deserto, o sumo sacerdote perfeito descrito em Levítico. Se você quer entender o Novo Testamento de verdade, você precisa mergulhar nas raízes do Antigo Testamento. Sabe por que as heresias atuais crescem tanto? Porque elas distorcem a imagem de Deus. E a melhor forma de conhecer o caráter de Deus é vendo como Ele tratou com o pecado, com a justiça e com a santidade desde o princípio. E é preciso ler isso no Antigo Testamento. Muitas das mentiras que pregam hoje em púlpitos modernos seriam facilmente desmascaradas se as pessoas tivessem o costume de ler os profetas ou o Pentateuco. O Velho Testamento não é um livro de histórias antigas para crianças. É um manual de sobrevivência teológica. Quanto mais você lê o Antigo, mais brilho você vê no Novo. A graça só faz sentido quando você entende a gravidade da lei. O perdão só é precioso quando você entende o peso do julgamento. Se você quer ter uma fé inabalável e um discernimento afiado, você precisa parar de tratar o Velho Testamento como um trecho desnecessário. É tudo sobre Jesus, do no princípio ao amém. Ignorar o Velho Testamento é como tentar ver um filme em alta definição com os olhos vendados. Você ouve o som, mas perde toda a profundidade da imagem. Você está pronto para parar de ser um cristão superficial e entender a história completa que Deus escreveu para você? O maior erro de quem não está nem aí para o Antigo Testamento é não perceber que o próprio Jesus foi o maior pregador dessas escrituras. Imagine, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, logo após a crucificação. Eles estavam frustrados, tristes e sem entender nada. Eles tinham visto Jesus morrer e achavam que tudo tinha acabado. Então, o próprio Jesus ressuscitado aparece e caminha com eles, mas eles não o reconhecem. E sabe o que Jesus faz para curar a cegueira espiritual daqueles homens? Ele não faz um milagre pirotécnico. Ele não impõe as mãos e diz receba. Ele não desce fogo do céu. A Bíblia diz que, começando por Moisés e passando por todos os profetas, Jesus explicou o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Pare e pense nisso. Jesus Cristo, depois de ressuscitar com todo o poder no céu e na terra, escolheu usar o Antigo Testamento como a única forma para provar quem ele era. Ele leu o Velho Testamento. Se Jesus achou necessário usar o Velho Testamento para abrir os olhos dos seus discípulos, quem somos nós para dizer que não precisamos dele?
Sem o fundamento dos profetas e da lei, você se torna presa fácil para qualquer nova teologia baseada apenas em sentimentos. O Antigo Testamento é o filtro que separa o que é bíblico do que é invenção humana. Perceba que os apóstolos não tinham o Novo Testamento em mãos enquanto fundavam a igreja. Quando Paulo dizia que toda a Escritura é inspirada, ele falava do que chamamos hoje de Velho Testamento. Se para os apóstolos aquela palavra era a autoridade final, por que você acha que pode viver apenas com metade dela? Ler o Antigo Testamento te dá um entendimento que faz as palavras de Jesus em Mateus saltarem das páginas com uma força absurda. Você percebe que nada é por acaso. Cada detalhe do tabernáculo, cada festa judaica, cada profecia de Isaías era um rastro deixado por Deus. E é aqui que você adquire discernimento. Quando alguém tentar te vender um evangelho que foca apenas no seu bem-estar ou em fórmulas mágicas, a leitura do Antigo Testamento vai te lembrar de que Deus é santo e de que o pecado é sério. O Velho Testamento não te afasta da graça. Ele te empurra para os braços de Jesus, porque mostra que somos incapazes de nos salvar sozinhos. É tudo sobre ele. O Velho Testamento é Jesus escondido. O Novo Testamento é Jesus revelado. Se você quer deixar de ser uma criança espiritual levada por qualquer vento de doutrina, volte às origens. Não pule as genealogias, não ignore os profetas, não tenha medo de Levítico. Deus está em cada vírgula. A Bíblia é uma unidade perfeita, um tecido sem costuras que revela o plano de redenção. Se você busca sabedoria e quer ser um cristão preparado para desmascarar heresias, sua dieta bíblica precisa ser completa. E agora, eu quero lançar um desafio para você. Qual livro do Antigo Testamento você sempre achou difícil demais e, por isso, nunca terminou de ler? Comenta aqui embaixo o nome do livro. Eu vou escolher os mais citados para trazer vídeos explicando como enxergar Jesus dentro deles. Não saia sem deixar o seu like se você também crê que toda a palavra é viva e eficaz. Compartilhe este vídeo. Vamos despertar essa geração para a profundidade das Escrituras. Se inscreva para não perder o próximo nível desse estudo. E não esqueça de dar uma olhada nos links das Bíblias na descrição. Até o próximo vídeo.